Um canto a suma alma. Querida Carol Teixeira Pires, nessa sua defesa de doutorado, eu só queria dar um testemunho como quem participou do exame de qualificação junto com o queridíssimo Evandro. Nesse trabalho impecável seu e da amada Cris Reise, a sua orientadora. Uma das pouquíssimas pessoas que na universidade eu tive condições de ter um diálogo muito mais profundo, além do academicismo reinante, burocrático, cartesiano, aristotélico, clássico, enfim. Eu que estive na qualificação, infelizmente não posso estar presente na defesa, por isso como suplente, porque tive um acidente fraturando o tornozelo e vivo aqui na zona rural, perto da Serra da Cuesta, a 200 km de São Paulo, desde 2015, por uma opção pessoal de isolamento, muito antes da Covid-19, e portanto, como zona rural, aqui não tem fibra ótica. Para além do clássico e burocrático academicismo medieval que ainda reina nas universidades, inclusive na USP, uma das suas maiores expressões medievais. Por outra razão, que a gente ainda continua utilizando termos como congregação, magnífico, reitor e por aí vai. Carol Pires, ela faz uma investigação poética. Uma área em que nós vimos trabalhando já há mais de 40 anos, tentando evidenciar o caráter profundo, o caráter indispensável e necessário da investigação poética, para além dos mecanismos aristotélicos e cartesianos que ainda reinam. E ela, atendendo às indicações na qualificação, fez uma primorosa investigação poética, ou seja, uma investigação que se pauta pelo mundo vivido, pelos símbolos, pelos mitos, pela ancestralidade que ainda reina no próprio cotidiano. Para um habitante de centro urbano, como diria o Elomar, um urbanoide, isso talvez não faça sentido nenhum. E é evidente que não vai fazer sentido porque a sua vida resume-se ao cartão de crédito e às caixinhas em que ele vive, em que ele trabalha, em que ele pensa. Davi Copenaua já havia dito isso também, a respeito do povo das caixinhas. E eu fiquei muito contente por saber que Carol havia voltado, depois de depositar a tese, ao trabalho com a terra. Ao trabalho com uma cooperativa de mulheres, uma cooperativa agrícola. Porque isso é fundamental. Eu mesmo só consegui sobreviver neste reino árido da universidade por conta do meu trabalho com a terra.
Guaraná. Eu trabalho com o pomar, com os jardins, com o passarinheiro ao ar livre, com os bichos silvestres e com o cultivo de beijing. Beijing é o termo mandarim para cultivo da árvore numa bandeja ou num vaso, que talvez vocês conheçam mais como bonsai, que é o nome Nihongo, é o nome em japonês. É curioso, a construção da pessoa não se faz sozinho. Tanto Mounier como Berdyaev, como todos os outros dentro da antropologia da pessoa, sempre reafirmaram isso. A construção da pessoa, ela é concomitante à construção da comunidade. Até nós pensarmos numa comunidade pessoal ou ainda numa pessoa coletiva. Porque é na relação com os outros que a gente se constrói, se ama, se aninha, se arma para as defesas e se constrói dia a dia. Mas a prática do bonsai, ele data de 6.000 anos atrás. Ele é originário da Índia, faz parte do Mahavidya, a grande ciência, e tinha uma finalidade terapêutica pelos brahmanes, ou seja, o cultivo da árvore numa bandeja para poder transportá-la até a pessoa que necessita de cuidados. Então, a extração da fruta, da folha, dos galhos ou mesmo de parte da raiz poderia servir de imediato para o atendimento dessa pessoa, seja no seu caráter cru, seja como infusão, como emplasto, de forma que os princípios ativos estavam extremamente potentes, porque você recolhe e já aplica à própria pessoa. 6.000 anos atrás. Isso atravessa o Tibete, chega na China, por volta de 2, 3.000 anos atrás, e na China ele acaba se convertendo em uma arte. A sua parte, digamos assim, terapêutica se esmaece um pouco, e o cultivo do Beijing é a árvore com a sua paisagem, com as pedras, com os penhascos, com os abismos, com os bichos reproduzidos num microcosmos, diriam os medievais, num horto conclusus, num jardim. E é só no século XIII que ele, através de Uchina, o reino de Ryukyu, hoje conhecido como Okinawa, porque o Japão invadiu em 1878 e tomou posse do reino e transformou numa província chamada Okinawa. Mas é através de Okinawa que essa prática chega ao Japão. E no Japão, com o seu estilo mais Yamato, conserva apenas a árvore, sem paisagem, sem finalidade terapêutica, e aí, portanto, variam os estilos da árvore, somente a árvore. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque este cultivo, e eu inclusive durante muitos anos levei uma parte dos meus bonsais para a própria Faculdade de Educação, e um amigo queridíssimo, medievalista, Jean-Louis Lawand, profundo conhecedor do árabe, me dizia: nossa, mas você vai mesmo trazer suas árvores para cá, num ambiente tão pesado? Eu disse para ele: não, mas eu continuo cuidando, então elas vão sobreviver. E sobreviveram até o meu pedido de aposentadoria, quando trouxe tudo isso aqui para o interior. Embora a aposentadoria não tenha saído ainda, esteja em litígio judicial com a USP. Mas por que tudo isso que eu estou falando a respeito do trabalho da Carol? Porque a Carol faz algo muito semelhante na sua investigação poética, nessa sua travessia regenerativa.
Não se trata de resgate, não há que resgatar nada, mas atendendo ao próprio princípio da vida, regenerar, ou seja, generar novamente, de gen, de doar, criar condições, possibilidades para que o princípio da vida se restabeleça. Isso aqui, ao lado da minha Bombax ceiba, a paineira vermelha, em Guarani conhecida como Anaí, porque era uma índia que foi queimada no pé da árvore e ela, né, acusada pelos colonizadores de ser bruxa, era apenas uma cunhancaraí, mas no momento em que ela é incendiada, ela se transforma na folha, nas flores vermelhas dessa paineira. Por isso essa paineira, Bombax ceiba, tem as flores vermelhas e conhecida como Anaí, que é Um pássaro arcaico com sabor de origem pairou. uma prima, tribo Pentandra, conhecida como Sumaúba, a árvore da vida na Amazônia, a árvore escada para os céus, em que se utiliza as suas raízes como instrumento de percussão e de comunicação no interior da floresta. A Sumaúba é um símbolo não só arbóreo, mas da própria vida, porque ela acumula água no seu interior, como todo o gênero Bombax. Que devemos lembrar também é o baobá africano, de baobá, Bombax. E ao pé desse é que eu tenho trabalhado aqui no meu ranchinho. Essa regeneração de que a Carol faz no seu trabalho de investigação e de criação poética é algo fundamental naquilo que convencionou se chamar de permacultura. Maria de permacultura existencial. Não basta apenas os mecanismos alternativos, entre aspas, sustentáveis de existência, mas de autoexistência. É preciso uma permacultura interior para a regeneração e sair desse caráter patológico que o projeto civilizatório ocidental, iluminista, republicano nos levou neste beco sem saída. Então, para além de um humanismo, do velho humanismo antropocêntrico, devedor desse mesmo iluminismo, é um trabalho de um outro humanismo, de um humanismo biocêntrico, em que a vida é que ocupa o lugar central das preocupações, das reflexões, das investigações, das intervenções. E isso é novo? Não, isso está em todos os povos originários, em todas as comunidades tradicionais, o pleno exercício, a tentativa de continuar o exercício desse humanismo biocêntrico. Todos os seres vivos, todos os animais, todos os bichos, todas as plantas são seres, são gente, são pessoas, irmãos, primos. E, portanto, nada nos autoriza essa soberba humana da usurpação da vida alheia. Nesse sentido que pode-se perceber essa costura que Carol faz entre o biophysis, o mundo material, o mundo biológico, com eidos, em grego, que é o mundo das ideias, o mundo do intelecto, o mundo do conhecimento, o mundo espiritual, ainda que o termo não seja bem aceito no interior da academia, que equivale à medieval, na época da Renascença, gnose.
ou seja, conhecer no interior do mundo, o meu mundo interior, em um caminho de duas direções, simultânea, contraditórios. Por isso, diria o Nicolau de Cusa, a necessária coincidente oppositorum. Pensar a contradição numa unidade, ou melhor, numa unicidade, e, portanto, não mais um pensamento binário. Tornar visível ou invisível, ou ainda na fórmula alquímica, fac fixum volatile, fixar aquilo que é volátil, volatizar aquilo que é sólido, é um caminho de dois sentidos. Duas operações simultâneas para compreensão. Curiosamente, isso me lembra um pouco aquela advertência das crianças durante a alfabetização, quando elas se deparam com uma palavra grande, não conseguem ler, e aí dizem, isso aí não cabe na minha boquinha. Pois é, este nível de investigação, esse nível de conhecimento, não cabe na boquinha da universidade. Mas me parece que o grande mérito da Carol é justamente insistir nisso, como nós vimos fazendo há tantos anos, e mostrar por A mais B, com todas as evidências possíveis, este entrecruzamento entre essas duas dimensões que, na verdade, não se separam. É uma ilusão cognitiva, e para isso temos o respaldo de todo o desenvolvimento da teoria quântica, tanto na mecânica quanto na física quântica, desde 1905, com o artigo exemplar do Einstein e todos os trabalhos decorrentes. O observador, na própria condição de observador, interfere no fenômeno, porque o fenômeno, na sua característica fenomênica, só existe, só aparece em relação a uma consciência. Isso que a rigor é mais ou menos difundido no meio acadêmico é muito pouco compreendido. E o admirável na Carol é que ela sabe guardar os segredos, ela respeita os limites do que deve e não deve ser dito. Mas mesmo assim avança, amplia o conhecimento para além daquilo que é fenomênico, através do fenomênico. Por isso esse trabalho maravilhoso das fotografias e dos seus próprios desenhos e pinturas, nessa sua alquimia poética, ela faz um real exercício de intellectus amoris, em latim, a intelecção amorosa. Ou seja, eu amo a minha investigação na medida em que eu me devoto a isso na busca, e é não o conhecimento, mas a busca amorosa que constrói o próprio conhecimento. A cognitio, e devemos lembrar mais uma vez, na mitologia das palavras que eu exerço e adoro, ou que vocês chamam de etimologia, a raiz de cognição está ligada à cocção. A cozinhar. Colocar todos os ingredientes num recipiente, submetê-lo a alta temperatura para a transformação dos ingredientes. Quem sabe o ponto ideal, o tempero, é você e não os outros. Por isso que, de maneira popular, se sabe bem que o resultado de um determinado prato não depende da receita, mas depende da mão. Em que ela faz essa travessia do portal, que é uma das obras plásticas que eu mais me impacto e que já estava no exame de qualificação. O portal, ademais de todo o processo significativo de construção, de recepção da imagem, de trabalho com a imagem,
Então temos um trabalho absolutamente impecável em termos de design, no próprio design da diagramação do trabalho final, das fotografias, dos desenhos, das pinturas. Design como desenho, sim. Como projeto, sim. Mas principalmente design como desejo. Princípio da vida, princípio motor de todos os seres vivos. Aqueles que ainda sinalizam alguma diferença entre os humanos e os outros animais é porque não conhecem etologia e a ciência de ponta da etologia. Nós é que não compreendemos a linguagem e, portanto, não temos como avaliar. Mas, enfim, existem várias pesquisas recentes, inclusive a partir do ciclo de Eranos, que é onde eu me situo, de 1927 até 1988, com 57 publicações, livros, a partir dos encontros, chamados Eranos Jahrbuch, a grande maioria ainda em alemão e francês, em que estas pesquisas todas, o Círculo de Eranos era o primeiro núcleo no Ocidente de natureza interdisciplinar a fazer investigação poética, a trabalhar com símbolos, a trabalhar com mitologia, a trabalhar com as ciências de ponta, a trabalhar com arte, a exemplo do Herbert Reed, que foi membro durante muitos anos do Círculo de Eranos, além de anarquista, porque há também uma veia absolutamente profunda dentro do Círculo de Eranos ligado ao anarquismo, desde a sua origem em Monte Verità, em Ascona, o último reduto anarquista que atravessou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, enfim. Do próprio Edgar Morin esteve, me parece que uma das últimas vezes aqui no Brasil, a convite do Sesc. Ele disse de maneira bastante emblemática que a observação dos pássaros era o melhor exercício de complexidade, do pensamento da complexidade. Que, enfim, só a maturidade de um grande investigador diria isso. E eu fiquei bastante irritado com os proprietários do Morin e da complexidade aqui no Brasil, Edgar de Assis Carvalho, centros de estudos de complexidade, enfim, vários, que queriam explicar a metáfora do mestre, do Edgar Morin. Não, não é uma metáfora, não tem que explicar nada. Esse é o fato. A observação dos pássaros é um dos melhores exemplos do pensamento da complexidade, porque você elimina justamente a diferença entre o observador e aquilo que é observado. Ou seja, no momento em que nós contemplamos e observamos os pássaros no seu movimento, nas suas práticas, no seu canto, na sua alimentação, no seu ser, para que essa observação seja autêntica, nós nos tornamos pássaros, deixamos de ser o indivíduo que faz a observação para ser parte daquilo que é observado. E aí, então podemos entender aquilo que foi escrito no século XIII pelo poeta sufi Attar em Conferência dos Pássaros. Encontrar Simurgh, o grande pássaro, aquele que é formado por todos os pássaros e por nenhum dos pássaros. A um passo do pássaro, respiro. A um passo do pássaro, Salam, passarinho, passarinho, salam. Um pássaro arcaico,
com sabor de de origem. origem, Pairou, pairou, pássaro arcano, pássaro arcano sobre os mares. sobre os mares. Shalom, passarinho, passarinho, shalom. Quando pousa o pássaro, quando acorda o espelho, Quando pousa o pássaro, quando amadurece a hora. quando acorda o espelho, quando amadurece a hora. O pássaro definitivo é, por isso não o procuraremos, ele é que nos elegerá. Jaya, jaya, passarinho, passarinho, jaya, jaya. Em la luz del profundo vuelo, O en pássaro este pájaro definitivo, vamos existir. definitivo é. Es él Por isso que nos não o dá procuraremos. Ele é que nos elegerá. E é justamente nessa comunhão, diria o Manuel de Barros, esta comunhão crianceira, esse olhar fontano, contrair o olhar de pássaro, é a experiência que vai nos proporcionar alguma aprendizagem. A aprendizagem só ocorre em decorrência da experiência, e essa experiência é na primeira pessoa. E na primeira pessoa, na eliminação do indivíduo, ou seja, na construção da pessoa, na sua comunhão com o próprio universo. Por isso, diria Maurice Merleau-Ponty, no seu Primado da Percepção, o ser selvagem é o ser pré-reflexivo. A reflexão vem sempre a reboque. E aí já não é mais a experiência, mas é o pensamento elevado a N potência. Eu estou pensando que pensei, que havia pensado sobre o que pensaram, e então é conceito. Deixa de ser a própria experiência. Que me perdoem todos os adeptos das filosofias da representação, mas nesse sentido não há representação. A experiência é expor-se ao perigo da própria existência. É corporificado, o corpo que vive essa experiência. De outro lado, um grande filósofo ucraniano que eu amo de paixão, Nikolai Berdyaev, denunciando a nova Idade Média, já nos anos 20, 30, as grandes forças que combatem pela pessoa, então, não é o indivíduo, não é o sujeito histórico, não é o eu, o indivíduo, não é o ego, não é nada disso, mas as forças que combatem, então, pela pessoa, essa construção cotidiana, inacabada, permanente, desse impulso de vida, frente ao mundo em que nos situamos, as forças que combatem pela pessoa são a memória, o amor e a criação. No trabalho de Carol Pérez, ela atualiza isso de maneira esplêndida, porque é, ao mesmo tempo, esta reverência à ancestralidade, à memória, esse círculo da partilha, da construção do bem comum, que é o amor, e a criação, a poiesis, a sua alquimia poética, tornando visível aquilo que é, a rigor, invisível. Só por isso, parabenizo o trabalho da Carol Teixeira Pérez, nossa mais nova doutora em existência. Obrigado, espero que tenham um bom trabalho. Om Shanti Yanapakusum, um termo quechua ancestral para juntos, pelo amor, encontraremos caminhos. Obrigado.